vez, paz do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer também ao nosso pastor e por estar abrindo mão de um horário nobre para falar sobre esse assunto. Tenho certeza que 99% das igrejas não abririam mão de um horário nobre como esse para falar desse assunto, porque seria talvez melhor um assunto mais palpitante. Mas dentro do cronograma, até parece-me do Ministério da Saúde, esse assunto ele estaria lá em setembro, que é chamado Setembro Amarelo. Então nós temos o Setembro Amarelo, o Outubro Rosa, o Novembro Azul. Um único objetivo: mobilizar as pessoas, os cidadãos, a pensarem sobre aquilo que tem afligido, aquilo que tem trazido prejuízo para a nação e para o cidadão. Nós vamos falar sobre suicídio, e quando a gente fala sobre suicídio, a gente está envolvendo diversas áreas das ciências, principalmente das ciências humanas. A gente está falando da biologia, da psicologia, da área social, da área cultural, está falando da psiquiatria e estamos falando da teologia. Todas estas ciências, elas tentam entender esse fenômeno chamado suicídio. Todas essas ciências, elas tentam trabalhar de fazer com que as pessoas tenham o mínimo de cuidado preventivo. As famílias têm o mínimo de cuidado preventivo. E quando a gente fala na teologia, a Bíblia, ela registra casos de suicídio. É evidente que a Bíblia registra casos de suicídio, até porque a Bíblia vai registrar sobre todos os assuntos que afetam o homem, tudo aquilo que traz incômodo, infortúnio para o homem, tudo aquilo que impede que o homem tenha uma vivência saudável com o seu semelhante, com Deus. A Bíblia vai tratar dele. E existem pelo menos 6 casos que a Bíblia vai falar de suicídio. Então nós temos o caso de Abimeleque, nós temos o caso de Saul, nós temos o caso do escudeiro de Saul, nós temos o caso de Aitofel, nós temos o caso de Zinri e nós temos o caso de Judas Iscariotes no Novo Testamento. Pastor, o senhor não falou de Sansão, porque é quase que uma unanimidade entre os teólogos que Sansão ele não teria cometido suicídio. A atitude de Sansão não foi uma atitude primariamente para tirar a sua vida. A atitude de Sansão foi de matar, levar à morte aos inimigos de Israel. A atitude de Sansão foi essa. Não foi uma atitude onde ele estava suicidando. Ele queria que morresse. É claro que há uma consequência da morte dos outros, seria a sua. Então foi uma morte, entre aspas, seria uma morte sacrificial. Quando a gente fala de suicídio, nós estamos falando de algo que hoje a Organização Mundial de Saúde, ela considera uma epidemia. A gente está habituado a falar de epidemia no que diz respeito à ação infecciosa provocada por diversos motivos, né? Você tem uma epidemia de varíola, você tem uma epidemia de gripe, você tem uma epidemia disso e daquilo. Mas hoje a Organização Mundial de Saúde trata o suicídio em nível mundial como uma epidemia. O teor dessa palestra, o objetivo meu com essa palestra é despertar a mim e o irmão a ter ouvidos mais atentos, para que a gente possa perceber os sinais, no mínimo, das pessoas que estão perto de nós. A gente talvez não possa fazer coisas em grandes proporções, mas a gente pode olhar para quem está perto de nós. E aí nós falamos da teologia, nós falamos na psiquiatria, nós falamos na psicologia, nas diversas ciências, e no que é que se baseia a teologia para combater o suicídio? A teologia vai basicamente usar o 6º mandamento, Êxodo 20 e 13. Como que é ele? 1, 2 e? Não matarás. Quando diz não matarás, está dizendo respeito a matar o próximo, mas por consequência está dizendo respeito a matar-se. Suicídio significa autoextermínio.
matar a si próprio. Então, esse mandamento, ele cabe tanto numa agressão a terceiros, como numa agressão a si próprio. Hoje há um grande número de adolescentes cometendo suicídio. E vou dizer mais, há um grande número de crianças. Você não vai ver um boletim médico falando que é isso, mas nas aulas de psicologia, você vai ouvir que, na maioria das vezes, é tratado como acidente, porque na verdade não foi um acidente. A taxa de mortalidade por 100 mil das principais causas de morte da idade de 15 a 29 anos, do sexo masculino no Brasil de 2015, como a gente falou, é a oitava causa. A maioria das tentativas de suicídio é entre mulheres. 48.204 tentativas, sendo que mais da metade, 58%, por envenenamento e intoxicação. E aí a gente vai falar na medicação, você vai falar nas pessoas acumuladoras de remédios que talvez ganham. E aí a gente começa a pensar o seguinte: como é que nós guardamos a medicação, chamada medicação que deve ser prescrita, e vulgarmente a gente chama de medicação faixa preta? E quantos de nós hoje sabemos que temos uma bula online, que a gente sabe qual é o efeito colateral de uma medicação, e que qualquer pessoa, e principalmente os mais novos, sabem entrar na internet e saber o que aquilo pode trazer? 69% das mulheres fizeram tentativas e 31% dos homens. O envenenamento ou intoxicação são os meios mais utilizados nas tentativas. 56%, etc. Está mais ou menos dentro daquilo que a gente já falou, que é apenas um outro. As mulheres são reincidentes. Você vai ver que o número de mulheres que tentam, o número é maior. Mas a taxa de sucesso, se a gente pode dizer isso, é dos homens. Então as mulheres tentam uma vez, tentam duas, tentam três. O homem, por causa da sua violência, e até o homem já vai para outro meio. Ele evita o envenenamento, né, a intoxicação. Ele parte para outro princípio. Os homens morrem mais por suicídio. 62.804 mortes. 62% por enforcamento. 21% das mulheres, 79% dos homens. Os homens têm morrido mais, têm se matado mais. A proporção de óbitos por suicídio, segundo a situação conjugal. Quem é que se autoextermina mais? Solteiro, viúvo e divorciado. 60%. Solteiro, viúvo e divorciado. Então nós vamos pensar o seguinte: o que está por trás disso aí? Porque nós vamos entender que, infelizmente, o suicídio não precisa ser a consumação. A tentativa é apenas um sintoma. É apenas um sintoma. Não adianta eu falar o seguinte: ele tentou, vamos vigiar ele. Não, o que está por trás da tentativa? Está por trás, às vezes, uma melancolia terrível. Está por trás uma tristeza. Está por trás uma solidão. Está por trás a pessoa não se sentir integrada em um meio. Está por trás a pessoa se sentir inválida. E quando fala que a maioria é solteiro, divorciado ou viúvo, são pessoas que não têm um par. Há pessoas que não têm alguém do mesmo nível para trocar as ideias, para conversar. Mais da metade das pessoas que se suicidaram estavam deprimidas. Estima-se ainda que o risco de suicídio ao longo da vida em pessoas com perturbação de humor, principalmente depressão, é de 6 a 15%. 6 a 15%. Entre os alcoólicos, de 7 a 15%. E entre os esquizofrênicos, de 4 a 10%. A gente vive na época que a gente não tem tempo de olhar as pessoas. A gente, estou falando, eu me incluo como tal. A gente não tem tempo de olhar as pessoas, porque a gente tem que olhar o celular, a gente tem que atualizar o Facebook. Aí eu olho as pessoas curtindo. E as pessoas enganam todo mundo colocando uma foto bonita
E quando a pessoa reiteradamente, ela coloca foto, muitas vezes a pessoa está tentando enganar-se a si própria. Eu estou bem, olha lá no Facebook como é que eu estou bem. A maioria das pessoas que pensam, tentam ou cometem suicídio, escolheriam outra forma de solucionar os seus problemas, se não se encontrassem numa tal angústia, que a incapacidade de auxiliar as suas opções, objetivamente. A sua intenção é parar a sua imensurável dor psicológica e não pôr termo à sua vida. E aí a gente entra. O pastor Paulo falou o que a igreja, o que a teologia fala, o que a Bíblia fala. Estamos falando diretamente de uma responsabilidade minha, responsabilidade de cada um de nós. Existem um número absurdo de dons disponíveis para nós, mas a nossa preferência é pelo dom de cura, pelo dom de profecia, a nossa preferência é pelo dom de milagre, dom que nos eleve sobre os demais. E tem gente que está precisando de alguém com dom de ouvir. Tem pessoas precisando de alguém com dom de parar e falar, estou aqui do seu lado aqui. A hora que você quiser conversar, você conversa. Está cheio de gente precisando disso. Mas eu estou procurando o dom de cura. O dom de ouvir está fichando. Não, mas meu currículo é para dom de cura. Então nós precisamos pensar sobre isso aí. Esse é o papel do cristão. Colocar-se do lado. Papel do cristão. Quem tenta suicídio não quer morrer. Olha só, parece um paradoxo. Quem tenta suicídio não quer morrer. A pessoa está lá na mente dela. E aí entra. Nós falamos de depressão, mas nós sabemos também que existe uma coisa chamada opressão. E o momento de depressão é um momento de fragilidade. O momento de transtorno de humor, do transtorno de personalidade, é o momento de fragilidade da pessoa. Todas as fronteiras estão abertas. Todas as fronteiras estão abertas. Todas as cercas de segurança estão derribadas. E aí é evidentemente que há um mundo espiritual. Você não vai ouvir isso lá no curso de psicologia, não. Nenhum professor vai querer falar isso. Só que há um momento em que a segurança, a área de segurança mental está derrubada. E é onde entra também a opressão. Onde entra a opressão. E aí a gente fala, não, mas eu fulano de tal, ele buscou com as próprias mãos. Só que havia um estado de fragilidade por trás. E aí entra, até que ponto eu sou misericordioso? Até que ponto eu sou capaz de usar a empatia, me colocar no lugar do outro? Até que ponto eu sou capaz de fazer isso? Ah, mas ele quis morrer. Não. O que ele queria era se livrar do sofrimento. Ele não via outra oportunidade. E eu aqui não estou falando, e não é o objetivo disso aqui, e também Deus não credenciou nem um psicólogo, nem um psiquiatra, e nem um pastor para falar, fulano de tal foi salvo, fulano de tal não foi salvo. Ninguém está credenciado para falar isso até onde eu saiba. Então aqui a questão não é essa. A questão é que há um momento de fragilidade do ser humano. Há um momento de fragilidade e nós, como cristãos, que amamos o próximo, é hora de a gente falar assim, eu vou ficar perto dessa pessoa porque elas vão fazer bobagem. Quando a pessoa, o paciente, ele é avaliado com risco de suicídio, os sentimentos que passam por ele são basicamente 3. Desamparo. Ele olha para o lado, eu não me lembro se é qual o salmo que é, 42 ou qual que é, essa versão minha eu não achei ela aqui, porque na outra Bíblia está marcado. Parece que Davi, ou quem foi, falou assim, olhei para o lado e não vi ninguém, não tinha ninguém que me consolasse. Olhei para o lado, não tinha ninguém que me consolasse. Então nós percebemos que a pessoa que se sente desamparada, ela olha para si, se vê sem força para tomar decisões, se vê sem força para levantar, e ela olha e não tem ninguém com paciência para cuidar dela, porque os parentes próximos já não têm mais paciência, já se esgotaram.
dessa pessoa diz: eu estou desamparada, não tem jeito. Ela tem o segundo sentimento, que é o sentimento de desvalor. Aí é que ela vai falar: eu não vou fazer falta nenhuma. Que valor que eu tenho? Que valor que eu tenho para minha família? Que valor que eu tenho para os meus filhos? Porque se eu tivesse algum valor, todo mundo estaria ao meu redor. Que valor que eu tenho para o meu marido? Que valor que eu tenho para minha esposa? A pessoa vai se sentir num estado de desvalor. E por último, a pessoa está no estado de desamor. Olha, se as pessoas me amassem, elas entenderiam o que está passando comigo. Se as pessoas me amassem, elas cuidariam de mim. E aí eu olho e vejo como que a igreja tem a capacidade, como que a igreja está equipada para fazer a pessoa sentir-se assim. Às vezes entra uma pessoa aqui, por aquela porta, irmãos, e ela vem buscar algo que seja parecido com isso: amparo, valor e amor. Só que muitas vezes essa pessoa entra, sabe que hora que a gente olha a cara dela? Quando quem está dirigindo o culto fala assim: quem está nos visitando, levanta a mão. Bem-vindo para ele, irmãos, a gente dá bem-vindo para eles. Então, quando nós lemos as características da igreja primitiva, e era o coração e a alma da multidão que cria. Era o coração e a alma. Quando uma alma sofria, a outra estava junto. Quando o coração chorava, o outro estava junto. Então, espera-se que a igreja exerça esse papel social. Espera-se que a igreja seja a primeira a estar consciente, porque o Ministério de Saúde não dá conta, o Sersan não dá conta, o sistema de saúde, ele não tem recursos. E o sistema de saúde está preparado para quê? Está preparado o seguinte: tem problema, quem tem que curar é a família. Não é isso, Thalita? Não devolve a pessoa, não tem hospital psiquiátrico. Nós temos aqui o Bento Mene, mas o projeto não podemos ter os hospitais e tem que eliminar aquele modelo antigo. Tem que eliminar o modelo antigo de psiquiatria. Então o cidadão não tem que ficar confinado no hospital, ele tem que ficar na sua casa, que é o lugar dele ser tratado. Então requer famílias saudáveis. Porque se a família não for saudável, ela não consegue curar o seu parente. Não consegue. E quando a gente fala nesses 3 sentimentos, nós vamos ver que todo ser humano tem 4 necessidades básicas. E eu tenho que olhar para quem está mais perto de mim, na minha casa, no meu trabalho, e pensar: será que eu estou contribuindo para que essa necessidade dessa pessoa seja suprida? Primeira necessidade: todo ser humano quer ser conhecido. Quer ser conhecido. E a primeira pessoa que conhece o ser humano chama-se pai e mãe. É quando a criança nasce, e aí o pai vai lá, a mãe vai lá, reconhece como filho, abraça como filho, transmite calor como filho, começa a conversar com ele, falando sobre as partes do seu corpo, está reconhecendo esse indivíduo. Está reconhecendo ele. E ele quer ser conhecido, ele quer que haja algum dom nele que seja admirado. E é por isso que a igreja tem que ter a preocupação de colocar pessoas em atividade, para que ela seja conhecida fazendo algo, porque essa é uma necessidade dela como ser humano. Cerca de 66% das pessoas que vão suicidar, 66%, comunicam a intenção suicida, 40% delas de forma clara. 40% delas comunicam de forma clara que elas vão atentar contra a própria vida. Eu não quero com isso fazer com que a gente se sinta culpado por uma coisa ou outra, porque a intenção da palestra a intenção é de vacinação. Agora é vacinação. Cerca de 36% tiveram tentativas anteriores de suicídio. Cerca de metade não tinham contatado técnicos de saúde mental. E às vezes não foram a um posto de saúde, popularmente como a gente chama posto de saúde,
Não foi ao sistema de saúde. Por que não foi? Porque às vezes não tinha força. Cabia a quem? Cabia a quem fazer isso? Quem está próximo. Tem profissionais de saúde que faz coisa absurda? Tem. Está aqui a irmã Thalita, ela é profissional da área de saúde. Tinha uma pessoa com um problema aí, que não saía de casa. A Thalita convenceu a mãe e o rapaz a receber psicólogo na casa dela. Então o profissional de saúde, ele tem mais experiência, então você viu que há algo, você viu que há sinais, procure a área de saúde mais próxima. Tenta convencer a pessoa, leva lá. Eles têm recursos. Fatores que aumentam a probabilidade de suicídio. Modelos de suicídio, familiares, pares sociais, histórias de ficção e ou notícias veiculadas pela mídia. Então, o que é esse modelo? Se há um suicídio na família, todos os membros da família fazem parte de um grupo de risco. Eu atendi uma família há um tempo atrás. Encaminhamos ela para um psicólogo, porque elas eram todas amigas minhas, e aí preferi encaminhar para um outro profissional. Alguém suicidou, falei, segundo a OMS, vocês todos fazem parte do grupo de risco. Então precisam cuidar, precisam acompanhar. E cada vez que há um fato de relevância nacional, algumas pessoas que já têm um transtorno, elas pegam aquilo como modelo, e elas vão praticar também. No clamor nosso por Janaúba, ele não deve ser só por Janaúba, ele tem que ser também para as pessoas que viram a notícia veiculada, e que muitas vezes estão com algum transtorno, e que podem aceitar uma voz de imitação. Então nós temos que orar para essa cura também. História de suicídio, violência ou de perturbação de humor da família, há uma propensão maior. Ameaça ou ideação suicida com plano pormenorizado e elaborado. Acesso fácil a agentes letais, tais como armas de fogo ou pesticidas. Se há alguém com algum transtorno, mesmo que seja transtorno leve, esses elementos, eles não devem jamais estar disponíveis na casa. Qualquer coisa que possa contribuir para a execução tem que ser retirada da vista das pessoas. Presença da perturbação de alimentos, como no caso de bulimia. Nós temos casos sérios, casos seríssimos, de pessoas que elas podem estar aparentemente saudáveis, mas elas olham e se vê completamente desfigurada, diferente. E aí elas modificam a sua forma de alimentar, elas usam elementos para provocar vômito, uma série de coisas. E isso pode levar ao suicídio. Presença de doenças de prognóstico reservado, como HIV, e hospitalização frequente, psiquiátrica ou não. Tudo isso são fatores que aumentam a probabilidade de suicídio. Desemprego ou dificuldade econômica, que alteram o estatuto ou o status também familiar. Tem pessoas que elas não suportam perder o status dela. Tem pessoas que não suportam. Mas esse não suportar, é claro que é um sintoma, tem algo pior que devia ser tratado. Morte de cônjuge ou de amigos íntimos, nós estamos falando de perdas, de pessoas significativas, de pessoas muito próximas. Perdas precoces ou família atual desagregada por separação, divórcio ou viuvez. Sempre circula dentro da família. E aí quando você vê, o pastor Paulo falou sobre alguns teóricos, alguns ditos intelectuais que apoiam diversas coisas, simplesmente para desagregação da família. Às vezes a pessoa olha, não tem onde escorar.
E aí você chega numa aula e fala assim: professor, mas aí se tirar isso, vai tirar as colunas que sustenta. Aí ele diz assim: mas quem falou que precisa de coluna? Isso é uma mensagem maligna, dizendo que não há necessidade de sustentação. Falta de apoio familiar e ou social. Apoio familiar, apoio social. A igreja é agente disso tudo. A ausência de projetos de vida. Durante a Grande Guerra, Viktor Frankl, que é um intelectual judeu, contemporâneo de Freud, ele teve a possibilidade de sair da Europa e ir para os Estados Unidos, porque ele era cientista intelectual. E diz a história que Viktor Frankl, ele foi até a casa dos seus pais, porque ele estava com a ideia de ir para os Estados Unidos, porque ele se livrava. Aí ele viu tipo uma pedra lá, com uma inscrição hebraica. E ele falou com o pai dele assim: pai, que inscrição que é essa aí? O pai falou assim: honra teu pai e tua mãe. Aí ele falou assim: eu já tenho a resposta. Honrar o pai e mãe significa que se meu pai e minha mãe for para o campo de concentração, eu também vou. E ele foi. E ele usou o campo de concentração como zona de pesquisa. E ele começou a observar que haviam algumas pessoas que diziam o seguinte: quando eu sair daqui, eu vou fazer isso e isso. Tinha outra pessoa que dizia assim: se eu sair daqui, eu vou fazer isso e isso. E tinha a pessoa que dizia: nós nunca vamos sair daqui. E ele percebeu que as pessoas que tinham um projeto de vida eram as pessoas que iam ficando. E aí ele escreveu um livro chamado O Sentido para a Vida. A ausência de crença religiosa. Isso aqui são dados do CVV, Centro de Valorização da Vida. Ele diz o seguinte: a pessoa que se apega à fé, ela tem menos propensão a tomar uma atitude radical como essa. O ser humano por si mesmo, ele é religioso. Ele tem um quê de religiosidade, de fé, de busca superior. Então é preciso que a gente intensifique isso. Ter sido alvo de abuso sexual ou psicológico. As pessoas abusadas são pessoas mais fragilizadas. Então aí entra o nosso cuidado com a pessoa que chega. Qual o perfil dessa pessoa? Ela está vindo aqui por quê? Que tipo de sofrimento que ela traz? Porque todo mundo vai para a igreja e normalmente carrega algum tipo de sofrimento. Porque ela sabe que na igreja é lugar de cura, porque é onde encontra-se com Deus. E nós somos agentes, você é agente dessa cura. Experiência de humilhação social recente. Teve agora uma pessoa, reitor de uma universidade, parece Santa Catarina, foi exposto, ele suicidou. Então, processo de humilhação. Quais são os sinais de alerta? Estamos indo quase para o final. Quais são os sinais de alerta? Tornar-se uma pessoa depressiva, melancólica. E aí entra, observe a pessoa que você convive com ela. Lá no trabalho, não é possível que a pessoa chegue, eu não sou capaz de olhar e falar: mas você está triste hoje, o que foi? Você está sentindo alguma coisa? As pessoas querem ser observadas, a gente tem que olhar as pessoas. Tem casos na Europa de filho que fazia tudo dentro do quarto, 4 dias depois é que os pais descobriram que ele estava morto. 4 dias depois descobriram que ele estava morto. Falta de observação, de conversar, de trocar conversa. Falar muito acerca da morte. Suicídio ou de que não há razões para viver, utilizando expressões verbais, como que a gente falou: não aguento mais, já nada importa, eu estou pensando em acabar com tudo. E isso é grito de socorro, isso é pedido de ajuda, isso não é ameaça, isso não é chantagem, isso é pedido de ajuda. Ninguém em seu estado normal vai fazer isso simplesmente para chantagear. É pedido de ajuda e nós temos que estar atentos aos pedidos de ajuda. Preparativos, a pessoa faz e prepara, e às vezes tem alguém na casa que está vendo que ele está se preparando e não toma uma atitude.
desmontar demonstrar mudança acentuada no comportamento, atitude e aparência. A gente falou do transtorno de humor, o transtorno bipolar. A gente acha que a pessoa bipolar é só aquela pessoa que uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Ah, não, falando tal, esse cara é bipolar, tem uma hora que ele está alegre, tem uma hora que ele está triste. Só que não é só isso. O bipolar, ele tem aquele momento de euforia. Se você falar para ele o seguinte: escuta, vamos a pé agora, lá em Lagoa da Prata? Vamos, ele está animado para ir. Se você falar com ele assim: vamos comprar uma passagem agora para lá para São Paulo, para ver o show lá, não sei o quê, e depois a gente ir no restaurante Fazano e gastar R$500 com o jantar, ele fala: vamos, meu cartão de crédito tem limite para isso. E aí ele fica mais ou menos 6 meses nessa euforia. Aí depois, isso vai lá para baixo. E aí ele se entristece, aí ele se tranca, e ele vai ficar mais um período num estado depressivo. Então é preciso a gente observar isso. Às vezes está muito claro. Insônia persistente, ansiedade ou angústia permanente, dificuldade de relacionamento e integração na família ou no grupo, insucesso escolar, por exemplo, quando antes era aluno interessado, e aí de repente não quer mais nada, e automutilação, que está acontecendo com muita frequência entre adolescentes. Automutilação. Gilete e começa a se cortar. Pastor, isso acontece aonde? Isso acontece em diversos lugares e às vezes muito perto de nós. Muito perto de nós. Nós que somos pais, nós precisamos observar mais, vigiar mais, investir neles. Eu vejo uma dedive entregar um carnezinho para o retiro próximo e não vê, às vezes, pai falar o seguinte: escuta, eu quero pagar adiantado, porque eu quero ter certeza que meu filho vai. E às vezes o filho tem que mendigar para o pai. O investimento começa lá com a criança. É trabalho do dia 12 aqui? É. Traga a criança. Ah, não, eu estava vendo o jogo do Cruzeiro. Eu também vejo o jogo do Cruzeiro. Mas depois do jogo, passa mais não sei quantos canais, vai repetir o jogo. E tem coisa que não repete na vida dos nossos filhos. Passou, acabou. E tem pais que... Todas as vezes que vai ter um culto com as crianças à noite, o convite é: pai, vem participar do culto das crianças. Os pais não vêm. Responsabilização nossa. Responsabilidade minha e sua. Ah, meu pai é chato, meu pai pega no pé. Eu tenho que pegar agora. A responsabilidade é sua. Não adianta depois dizer: o mundo está perdido. O mundo estava perdido e eu estava dormindo. Na parábola do semeador, do trigo e do joio, Senhor, o senhor não plantou só isso? Foi. Só que enquanto os homens dormiam, o inimigo veio e semeou. Se estão semeando alguma coisa na mente dos nossos filhos, é porque nós estamos dormindo. Responsabilidade nossa. Tornar-se pessoa melancólica, falar muito, nesse eu já fui, né? Automutilação. Esse assunto para retiro espiritual, pastor Diel. Assunto para retiro espiritual. Alguns mitos sobre o suicídio. Por exemplo, quem fala não faz. Tem pessoas que elas são capazes de ver parente muito próximo da execução, e aí elas banalizam tanto, como se dissesse assim: cão que late não ladra, cão que late não morde. Se a pessoa está falando muito, ela não vai fazer. Quem quer se matar, se mata. Isso é mito. Suicídios ocorrem sem avisos. Não. As estatísticas mostraram: a maioria dá sinal pedindo socorro. A maioria vai falar: eu preciso de ajuda. Me escuta. A maioria vai clamar isso. A melhora após a crise significa que a crise passou.
Muitas pessoas suicidam depois que receberam alta do psiquiatra, do psicólogo. Por quê, pastor? Porque enquanto elas estavam lá, elas não tinham força nem para o ato. Mas depois que elas melhoram, elas têm força, chama tônus vital, para tomar a atitude. Então o cuidado tem que ser dobrado. Recebeu alta? Vamos acompanhar. Vamos vigiar. Nem todos os suicídios podem ser evitados. Pode sim. Pode sim. Usando todos os recursos. Eu posso fazer isso. Uma vez suicida, sempre suicida. Não, senhor. Não foi isso que Deus fez. O que eu posso fazer para proteger a pessoa? Para ajudar? Incentive ela na fé. Incentive ela a fazer parte. A perceber que ela faz parte de alguma coisa, que há um Criador e que ela precisa aproximar-se dele. Incentive ela a fazer isso. Ah, mas eu não gosto da igreja tal. Que igreja que você gosta? É minha colega de serviço, pastor Gersino. Ela não gosta da Assembleia de Deus. Pergunta para ela qual igreja que ela gosta. Ou eu gosto da Igreja Batista, da Universal. Eu vou lá com você na Igreja Universal. Isso é amigo, irmão. Isso é cuidar da pessoa. Ela não quer vir na Assembleia, você é da Assembleia, mas não tem problema se você levá-la na Universal para ela sentir-se integrada de alguma forma. Proximidade com a família, família junta, família que faz almoço e almoça junto, família que confidencia as dificuldades, família que troca informações, família que se preocupa um com o outro, que liga de vez em quando, família que visita. Percepção otimista da vida. A vida está muito ruim. Não, a vida não está ruim não. Imagine quando seu pai nasceu, tudo era mais difícil. Agora está tudo fácil. Começa a vender a ideia de que hoje as coisas são mais fáceis. Antigamente todo mundo só se tratava com chás. Hoje, a pessoa tem essa opção, tá? A nossa querida irmã Francisca, que nos ajuda demais nisso aí. Mas a pessoa que quer o medicamento, ela vai lá e compra. Mas a gente que gosta do chá, a gente sabe que ele faz efeito. E a gente sabe que tem gente com sabedoria para falar assim, ó, esse chá é bom para isso. Que tem essa inteligência. Mas antes não era só pela inteligência, é porque não havia recurso. Não havia recurso. Adquirir capacidade de enfrentamento dos problemas difíceis. Quando eu vou adquirindo capacidade de enfrentamento dos problemas, eu consigo sair de determinadas situações. Já estou terminando, porque o tempo já está dando o tempo que eu ganhei. Como é que eu posso ajudar? Alguém poderia dizer assim, mas se eu perguntar sobre suicídio para ele, será que eu não vou estar nem induzindo, sugerindo para ele? Porque tem gente que pensa, que fica sem jeito. Olha, o fulano tal está assim, se eu chegar para ele, alguma vez você pensou em suicidar? Eu posso estar induzindo, não está. Mas se eu perguntar para ele, pastor, será que eu vou ter que carregar esse problema com a pessoa? Será que eu vou ter que carregar essa pessoa nas costas? E eu não posso. Não, você não tem que fazer isso. Você pode chegar e pedir ajuda para alguém. Você pode ir na área de saúde do seu bairro, procurar os enfermeiros que fazem o trabalho de visitação e falar, na casa tal tem uma pessoa com ideação suicida. Tem uma pessoa correndo risco. Você está ajudando. Se você quer ajudar, procure um local adequado, reserve tempo, ouça atentamente, afetivamente. Descubra se a pessoa já tem um plano para cometer o suicídio. Escuta, você fez algum plano para fazer isso? Não, eu estou achando que eu vou me matar, viu? Como é que é? Você já fez um plano para isso? Você tem ideia como é que você vai fazer? Você está perguntando isso com respeito, você está perguntando isso com uma responsabilidade de alguém que pode salvar uma vida. Descubra se a pessoa já tem os meios para se matar. O que você vai usar? É pílula? É veneno? Qual o meio que você pensou em fazer? Os meios são facilmente disponíveis para você? Ah, são. Lá em casa tem isso, Está te dando os elementos para você cuidar da pessoa. Descobrir se a pessoa fixou data. Esse homem de 50 anos, que cometeu essa barbaridade lá em Janaúba, as investigações policiais apontam que ele escolheu o dia que o pai dele morreu, para ele cometer o ato. Ele guardava galões com gasolina.
As pessoas têm um ritmo e às vezes a gente não percebe que há uma mudança de ritmo, uma quebra. A gente não percebe por causa dos nossos afazeres e muitas vezes por causa do nosso egoísmo mesmo. Nós somos narcisistas, nós pensamos só em nós. E tem gente a ponto de se matar, vizinho nosso, e nós não estamos percebendo. Todas essas questões precisam ser perguntadas com cuidado, preocupação e compaixão. O que você não deve fazer? Ignorar a situação. Não ignore. O que você não deve fazer? Ficar chocado, a pessoa falou isso, credo em cruz, você está doido? Não, você tem que demonstrar um certo cuidado, até para você poder criar um vínculo com ela e poder ajudá-la. Tentar livrar do problema, acionando outro serviço, desconsiderando o livre da situação. Não, já vou acionar logo para eu ficar livre. Às vezes a pessoa só te falou porque ela já tem segurança que poderia falar isso para você. Você seria a chance dela. Terceiros não vai ajudar. Falar que tudo vai ficar... Não, tudo vai ficar bem, não preocupa não. Isso não resolve. A dor dela não se cura apenas com a palavra motivacional. Desafiar a pessoa, você quer fazer isso? Vai lá e faz, velho. Tem gente muito pior do que você quer se matar? Mata-se então. Não é isso que a gente faz. Fazer o problema parecer trivial. Problema sem importância é um problema grave. Dar falsas garantias. Jurar segredo. Deixar a pessoa sozinha. Eu não tenho que jurar segredo. Depois que já há um vínculo, escuta, eu preciso de mais alguém para eu poder te ajudar. Preciso de mais alguém. Nessas horas, não existe segredo profissional. Há momento que o profissional, seja psiquiatra ou psicólogo, ele tem que falar assim, escuta, eu vou ligar para a família. Você não vai sair daqui? Eu vou ligar para a família. Você não vai sair daqui? Eu vou ligar para os Serçãs, eles vão vir cá te buscar. Porque você pode fazer uma bobagem. E o que a teologia fala sobre o suicídio? Primeiro, as âncoras para a gente entender que não matarás, ele não é só eu matar alguém, mas eu me matar também. O suicídio ou o não suicidar, ele tem um amparo bíblico, mesmo que haja um transtorno. A obrigação da igreja, a obrigação de quem está perto, não é falar, mas se acontecer isso, ele vai salvo. Não tá, e isso não se questiona, nós não estamos aqui para questionar isso, nós não somos árbitros para isso. Vamos orar para ele. Não, tem a hora que é medicamentoso, tem que ter tratamento medicamentoso. Eu não posso espiritualizar tudo. Eu tenho que saber que Deus formou pessoas para cuidar, porque às vezes o corpo deixou de produzir algum elemento essencial para a manutenção do humor. O corpo deixou de produzir. Então é preciso que haja um reparo, um medicamento que vá trazer equilíbrio de novo nessa produção de serotonina, nessa produção dos elementos que mantêm o humor da pessoa. E quem pode fazer isso? É profissional. Eu posso orar? Pode. Deus, ajuda que o psiquiatra descubra o mais rápido possível e traga equilíbrio para essa pessoa. Eu vou continuar orando, assim como o tratamento psiquiátrico é acompanhado pelo tratamento psicológico, ele é acompanhado também das orações. O 6º mandamento, ele vai dizer não matarás, nós já falamos. Segundo, o argumento baseado no desígnio. O desígnio é o quê? Há um tempo de nascer e um tempo de morrer. A palavra de Deus diz isso. Se Deus diz, pela sua palavra, há tempo de nascer e tempo de morrer, eu não tenho autoridade para eu interromper antes do tempo de Deus. Ninguém tem. Ninguém tem. Argumento baseado no altruísmo. Eu fui colocado aqui nesse mundo para quê? Com uma utilidade. Eu fui colocado nesse mundo para fazer bem a alguém. E eu estou querendo fazer mal a mim próprio. Estou querendo fazer mal a mim próprio. A palavra do Senhor diz, qual o mandamento mais importante? Ame o seu Deus sobre todas as coisas e o próximo como? A ti mesmo. Então eu preciso me amar para que eu possa amar o próximo. O argumento baseado no altruísmo. O que eu estou fazendo pelo outro? Quando eu faço algo pelo outro, eu estou vendo sentido para a minha vida. O argumento baseado na tristeza e no opróbrio.
Não há uma família. No sepultamento do rapaz lá de Janaúba, apareceram 5 pessoas, parece. Ninguém da família foi. Ninguém da família foi. E ninguém que perde um membro da família por suicídio vai querer ter prazer de falar: alguém na minha família suicidou, alguém fez isso. Não, porque sente vergonha. Porque muitas vezes há o suicídio direcionado. Há o suicídio direcionado. A pessoa suicida e deixa algum sinal: foi por causa do fulano. Então sempre haverá alguém com sentimento de culpa na família. Eu poderia ter feito alguma coisa e não fiz. Estava perto de mim, como é que eu não vi? Então o suicídio, ele traz essa vergonha, esse opróbrio. É uma distorção de valores. A pessoa que acaba suicidando cultivou uma vida caracterizada por valores distorcidos. Eu tenho que ter tudo do meu jeito, por exemplo. Nem tudo é do jeito que a gente gostaria que fosse. Então eu tenho que olhar a vida e falar: não é desse jeito. Deus não me prometeu um céu aqui nesse mundo. E Jesus falou: nesse mundo vocês vão ter aflições. Então eu tenho que trabalhar isso. E finalmente, a preciosidade da vida humana é tal que o suicídio alinha-se entre as grandes imoralidades da experiência humana. A vida é um dom de Deus e não pode ser tratada com negligência. Ninguém tem o direito de cortar a vida de outrem e nem mesmo a sua própria vida, a qual é dom de Deus. Cumprimento da missão de cada um requer que a vida seja usada em toda a extensão possível. Há lições a serem aprendidas e coisas específicas a serem realizadas. O senso de missão sempre deveria incluir um serviço altruísta em favor do próximo, ou seja, viver segundo a lei do amor. O suicídio destrói a missão e o amor. E para encerrar, o apóstolo Paulo diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E o Senhor Jesus Cristo diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Você tem essa palavra disponível para você entregar para alguém. Essa palavra está na sua mente, está no seu coração, está no seu celeiro. Distribua ela em nome de Jesus.